Olá! Vamos conversar mais um pouquinho sobre língua portuguesa, os recursos linguísticos que nós temos para produzir os nossos textos, né? E quais são, né, vamos dizer assim, a importância desses recursos na hora de produzir um texto, de emitir, né, uma mensagem, tanto falada quanto escrita. Então vamos discutir algumas questões que têm, né, no seu texto figuras de linguagem, né? Quando vocês estão lendo um poema, lendo um texto, um romance, nós costumamos encontrar muitas figuras de linguagem. São recursos que nós utilizamos para, vamos dizer assim, enriquecer o nosso texto e às vezes para dar, né, certa ênfase a determinada situação, a determinado conteúdo, a determinada mensagem. Então vamos ver aqui, né, o que são as figuras de linguagem. Antes da gente iniciar a nossa questão de hoje, nós vamos ver aqui o que são as figuras de linguagem. Uma definição para que a gente já tenha uma ideia. Figuras de linguagem são recursos para tornar a linguagem falada ou escrita mais expressiva. Nesses recursos, a palavra é utilizada em sentido figurado, mais amplo e criativo. Vocês lembram que nós já conversamos aqui sobre o sentido conotativo e o sentido denotativo, quando nós falamos das funções da linguagem, não foi? Pois é. Então hoje nós vamos continuar falando das palavras no sentido conotativo, aquele sentido figurado que a ela é atribuído de acordo com o texto, né, com o contexto do que nós estamos ali falando. Então vamos lá. Vamos aqui uma questão do Enem de 2009. Texto 1. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Texto 2. As lavadeiras de Mossoró, cada uma tem sua pedra no rio. Cada pedra é herança de família, passando de mãe a filha, de filha a neta, como vão passando as águas no tempo. Observaram que os nossos dois textos falam sobre pedra, não é? Sobre pedra. Então vamos ver o nosso enunciado e as nossas alternativas. A lavadeira, que nós estamos continuando o texto ainda. A lavadeira e a pedra formam um ente especial que se divide e se reúne ao sabor do trabalho. Se a mulher entoa uma canção, percebe-se que nova pedra acompanha em surdina. Com base na leitura dos textos, é possível estabelecer uma relação entre a forma e o conteúdo da palavra pedra, por meio da qual observa. Letra A. O emprego em ambos os textos do sentido conotativo da pedra, da palavra pedra. Letra B. A identidade de significação, já que nos dois textos pedra significa empecilho. Letra C. A personificação de pedra que, em ambos os textos, adquire características animadas. Letra D. O predomínio no primeiro texto do sentido denotativo de pedra, como matéria mineral sólida e dura. Letra E. A utilização no segundo texto do significado de pedra, como dificuldade materializada por um objeto. Bom, então nós temos aqui as 5 alternativas, né, para nós analisarmos e respondermos à questão. Nós temos como resposta para essa questão a letra A. Nas duas ocorrências, a palavra pedra aparece no sentido conotativo. Por quê? Porque o sentido conotativo é aquele sentido figurado, o sentido que foge ao do dicionário.
né? Mineral sólido. Na nossa letra A, né, fala que os dois são denotativos, conotativos. Sim, os dois. Por quê? Porque a primeira pedra, vamos dizer assim, são os obstáculos que nós alcançamos, que nós encontramos na nossa vida. E no segundo texto, essa pedra quase que virou gente, não é? Porque quando nós vamos lendo o texto, a gente percebe que a pedra passa a ser uma companheira, passa a conversar com a lavadeira. Então, nós atribuímos a essa pedra, né, características do ser humano. Então, nossa resposta correta é a letra A. Aí nós viemos aqui, né, explicando o porquê. No texto 1, a pedra significa empecilho. E no texto 2, ela adquire essas características, né, de um ser humano. Ela conversa com a lavadeira, ela é amiga da lavadeira, né? Aí nós chegamos aqui a essa figura de linguagem. Lembra que no início nós falamos que nós íamos falar sobre figuras de linguagem? Esse é um recurso, né? Personificação é um recurso, uma figura de linguagem que o escritor, né, faz uso quando quer atribuir a seres humanos, a seres inanimados, características de ser humano, como acontece no nosso segundo texto. Então, a personificação é a figura de linguagem também denominada prosopopeia ou animismo. Consiste na atribuição de características e sentimentos humanos a seres irracionais e inanimados. Observem, então, que no nosso segundo texto, né, quando ela fala que a pedra é cúmplice, né, que a pedra está ali com ela, ele está colocando como se ela fosse a pedra fosse um outro ser humano que fizesse parte da família, fosse acompanhando de geração para geração. Aqui nós temos mais um exemplo para você entender bem o que é uma personificação. A lua pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. Olha, por acaso lua fala, né? Lua conversa? Não. Mas quando nós estamos escrevendo, aqui no caso, né, no poema aqui de João Bosco, ele deu à lua uma característica do ser humano: falar para o outro, pedir o outro algo. Isso é personificação ou prosopopeia. Nós temos aqui uma tirinha que é mais um exemplo, né, de personificação. Observem que nós temos aí, né, uma tartaruga e um pássaro, uma ave, né? E o pássaro, a ave, fala: às vezes me pergunto por que estou aqui. Aí a tartaruga: às vezes eu me pergunto a mesma coisa. Aí a ave fala: você também se pergunta por que está aqui? A tartaruga: eu me pergunto por que você está aqui. Observem que aqui foi atribuído, né, aos animais essa característica de falar, que é uma característica do ser humano. Então aqui também nós temos essa figura de linguagem, né? Nessa tirinha foi utilizado a figura de linguagem personificação, certo? Então ficou bem claro por que a nossa resposta era a letra A? Então, só para confirmar. Por que não pode ser a B? A identidade e significação, já que nos dois textos, pedra significa empecilho. Não, né? No primeiro texto, sim. Mas no segundo texto, a pedra é uma companheira. Por isso, não pode ser a B. Não pode ser a C. Por quê? A personificação de pedra, que em ambos os casos adquire características animadas. No texto 1, não adquiriu característica animada, é um obstáculo, né? E um obstáculo, ele está lá parado, é um empecilho, então não adquiriu características de ser humano. Por isso não pode ser a C.
Não pode ser AD, porque o predomínio no primeiro texto do sentido denotativo de pedra, como material, mineral, sólida e dura. Aí você fala assim, professora, mas e se esse obstáculo fosse uma pedra? Mas ao longo do texto ali, você percebe que ele não está falando de um mineral que ele encontrou e tropeçou e arrancou lá a cabeça do dedão. Não foi isso, né? São os problemas que nós encontramos, os obstáculos ao longo da nossa vida, da nossa jornada. Então, não pode também ser AD por isso. E a letra E, né? A utilização no segundo texto do significado de pedra como dificuldade materializada por um objeto, né? Aqui no caso, na letra E, a pedra tem o sentido conotativo, mas não é de obstáculo, né? É o sentido o sentido de uma pessoa, de uma companheira, de uma amiga, de uma cúmplice, certo? Então, observem que essa é uma questão bem fácil, uma questão assim de tirar de letra. Só você precisa ter atenção na hora de ler e interpretar os dois textos, analisar ali aquela palavra que o enunciado pede para você analisar, que no caso aqui da nossa questão era a palavra pedra. Vamos a outra questão que também fala de uma figura de linguagem. Metáfora, Gilberto Gil. É uma música, né? Uma lata existe para conter algo, mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível. Uma meta existe para ser um alvo, mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível. Por isso, não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata. Na lata do poeta, tudo nada cabe, pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha caber o incabível. Então vamos ver o que é que a questão cobra, né, em cima desse texto. Nós temos um restinho do texto aqui ainda. Deixa a meta do poeta, não discuta. Deixa a meta fora da disputa. Meta dentro e fora, lata absoluta. Deixa simplesmente metáfora. Aí a própria questão já explica para você o que é uma metáfora. Observe o enunciado. A metáfora é a figura de linguagem identificada pela comparação subjetiva, pela semelhança ou analogia entre os elementos. O texto de Gilberto Gil brinca com a linguagem, remetendo-nos a essa conhecida figura. O trecho em que se identifica a metáfora é: observem que aqui o enunciado já trouxe para você toda a explicação de metáfora. Se você leu aqui, entendeu que metáfora é uma comparação sem o elemento comparativo. É o mesmo que eu falar assim, os olhos são verdes da cor do mar. Eu poderia dizer, os olhos são verdes como o mar, como a cor do mar, né? Então nós fazemos uma comparação subjetiva, sem o elemento comparativo, o como, né? Então vamos analisar. Ele pede para você que o trecho em que se identifica a metáfora, né? Essa comparação. Letra A. Uma lata existe para conter algo. B. Mas quando o poeta diz lata. C. Uma meta existe para ser um alvo. D. Por isso, não se meta a exigir do poeta. Letra E. Que determine o conteúdo em sua lata. Observem aqui que nós temos 5 alternativas, mas você vai apontar em qual desses trechos nós encontramos uma metáfora. Conseguiram? Então vamos ver. A resposta correta, a letra E. Por que a letra E? Que determine o conteúdo em sua lata. Observaram que todo o texto, ele vem falando
que a lata do poeta cabe o incabível, né? Existe uma lata, né? Aquela estrutura de alumínio ou de lata, de que cabe o incabível? Não, né? Não existe. Cada lata tem um tamanho. Uma cabe 1 litro, outra cabe 2, outra cabe 10. Mas a lata, que é uma lata, uma estrutura, ou que seja de alumínio, né? Ou desse material, que é feito uma lata, a folha mesmo da lata, ela tem especificado o seu tamanho. Quando ele fala que é o incabível, então aí nós estamos comparando, né, vamos dizer, a criatividade, a subjetividade, o imaginário do poeta, né, a uma lata, só que a uma lata muito grande. Então aqui novamente, só para ficar bem firme para você, o que é a metáfora? Figura de estilo em que uma palavra substitui outra em vista de uma relação de semelhança. Observem que quando ele diz a lata do poeta, por que ele usa a lata, né, o imaginário do poeta, comparando a uma lata? Há uma relação de semelhança, de guardar, né, estar contido, né, dentro da lata. Contém algo, né? E o imaginário do poeta também contém muitas ideias. Então, por isso ele faz essa relação. É possível fazer essa relação, né? Dando-lhes um sentido figurado, né? Porque as figuras de linguagem, elas são trabalhadas, elas aparecem sempre no sentido conotativo, sentido figurado. Aqui nós temos um outro exemplo para você entender bem. O entardecer de nossas vidas, né? O signo entardecer, quando nós pensamos em entardecer, nós pensamos nesse fenômeno da natureza, né? Quando o sol vai se pondo. Mas aqui, por que ele quis dizer entardecer? O que é o entardecer? O brilho do dia vai diminuindo e vai escurecendo. Aí quando ele fala o entardecer de nossas vidas, nós não costumamos dizer que a juventude, né, é viva, é cheia de brilho, e que a velhice nós vamos murchando um pouquinho, né, vamos perdendo esse brilho? Pois é, por isso ele pôde fazer esta comparação, né, da velhice com o entardecer do dia. O dia vai ficando menor, vai diminuindo, o dia está acabando, vai ficando mais escuro, sem brilho. A velhice é assim, nós vamos perdendo os anos, vamos chegando ao fim da vida, perdendo o viço, né, aquele brilho. Perceberam então por que essa relação? Então vamos lá. Então na letra A, uma lata existe para conter algo. Não pode ser porque essa lata é realmente a lata, aquele recipiente confeccionado, uma folha ou de alumínio, né, ou de ferro estanhada, é aquela lata. Ele está falando da lata propriamente dita, no sentido dicionarizado. Na letra B, mas quando o poeta diz lata, aqui também ele não traz nada de diferente. O poeta diz lata, por aí é a lata recipiente. A letra C, uma meta existe para ser um alvo. Sim, quando você vai lá no dicionário, qual o significado de meta? Alvo, né? Então, sentido dicionarizado. Letra D, por isso não se meta a exigir do poeta, né? Meta aqui é o imperativo do verbo meter, né? Também no sentido do dicionário, no sentido literal da palavra. Então, só a letra E que responde à questão, certo? Ficou claro, então, por que aqui é uma metáfora e qual a resposta correta, sendo a resposta correta a letra E? Bom, então aqui nós vamos entender aqui, nós temos um exemplo bem simples para você entender o que é esse sentido dicionarizado e o que é esse sentido conotativo, né, que nós atribuímos aos signos de acordo com o contexto e que permite que a gente possa usá-los como recurso. Observem aqui o nosso exemplo. Mamãe comprou uma geladeira nova. Quando Pedrinho falou que a mamãe comprou uma geladeira nova,
o Paulo logo pensou numa geladeira duplex, né, grandona, aquele eletrodoméstico, certo? Mas aí o Pedrinho virou para o Paulo e falou assim: minha namorada está uma geladeira. Aí o Paulo pensou assim: geladeira, né? Ele não pensou naquele eletrodoméstico. Ele pensou, ficou sem saber, geladeira, o que está acontecendo? Por quê? Por que Pedrinho pôde falar que a namorada estava uma geladeira? Porque a geladeira, ela é fria, né? E ele usou uma metáfora aqui, né? Ele comparou, ele fez essa comparação subjetiva da frieza da geladeira com a namorada que deve estar de olho no outro, né? E já quer largar ele e ela está fria com ele. Então ele pôde utilizar essa metáfora, a geladeira, certo? Então o signo, a ele pode ser atribuído vários outros sentidos de acordo com o contexto e com essa relação, né, de semelhança, né, que existe em relação à situação, certo? Então vamos caminhar com outra questão. Assinale a opção em que a frase apresenta figura de linguagem semelhante ao da fala de Helga no primeiro quadrinho. Meu bem, você pode remover o excesso de alimentos da nossa residência? Claro, meu bem. Ela sempre fala assim quando temos visitas. Bom, observem que na nossa tirinha, se vocês observaram aí, ela quis dizer o quê? Um monte de lixo. Mas ela tinha visitas, então ela foi educada. Ela minimizou, né, esse sentido da palavra que podia chocar a visita lá e falar: mas que casa suja, que porcaria, né? Que sujeira. Aí nós temos aqui na letra A: não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Pobre homem rico, a letra B. Letra C: tudo para ele é nada. Letra D: o curso destina-se a pessoas com poucos recursos financeiros. Letra E: daí, sendo a noite, aos gatos são pardos. Observem que lá, o que ele fez? Ele minimizou aquela situação, a palavra lixo, sujeira, que poderia chocar o visitante, né? Aí ela falou excesso de alimentos. Qual dessas alternativas que também busca minimizar uma informação? Vamos ver qual que é a nossa resposta? Observem, a letra D. O curso destina-se a pessoas com poucos recursos financeiros. Olha só, o que ele quis dizer, né? Ele não quis dizer o curso é para os pobres, né? Ele minimizou essa situação para poucos recursos financeiros. Essa forma de utilizar, quando a gente vai dar uma notícia para uma pessoa e você fala assim: ai meu Deus, como eu vou dar essa notícia para ela? Vamos supor que aconteceu um acidente grave, você tem que falar que a mãe morreu. Aí você não chega e fala com a pessoa assim: sua mãe morreu. Você não fala assim, você quer minimizar essa situação, porque se você chegar assim é capaz que a pessoa morre também, tem um infarto, né? Então você busca outras palavras para suavizar essa informação, né? Para que ela se torne menos brusca, menos chocante. Aí você fala assim: olha, eu queria te falar que a sua mãe partiu dessa para melhor, né? Ou eu fiquei incumbida de avisar você, né, que a sua mãe está no céu, conversando com os anjos. Nós buscamos outras palavras para passar a mesma mensagem, só que de forma mais suave. Essa figura de linguagem chama eufemismo, né? Consiste em empregar expressões suaves no lugar de outra desagradável ou chocante. Observe então que nós trabalhamos aqui várias figuras de linguagens, né, que são recursos na produção do nosso texto.
São recursos quando nós vamos escrever um poema, quando nós vamos uma música e até mesmo quando nós vamos fazer uma correspondência. Só que, né, os recursos de linguagem, né, as figuras de linguagens, nós temos assim várias outras. Aqui nós trabalhamos as que estão, né, nas questões, mas seria bom que você buscasse estudar as figuras, porque em quase todas as provas do Enem apareceram paradoxos, né, antíteses, metáforas, metonímias, né, eufemismos, várias figuras de linguagens. Então nós vimos aqui hoje 3, né? Nós em outra aula também nós vimos metáfora, né? Mas nós temos a metonímia, nós temos a anáfora, nós temos várias que você deve buscar estudar para que você possa, na hora de ler o texto e analisar. Voltando aqui à nossa questão do texto, o que é importante? Quando você vê, né, uma figura de linguagem ou quando você vê um texto para analisar, o que é importante? A leitura atenciosa. Se vocês observaram, nos nossos textos hoje, nós utilizamos as palavras, né, no sentido atribuído a ele, não naquele sentido dicionarizado. Por quê? Quando nós temos uma palavra, né, essa palavra ela tem um significante e um significado, igual a palavra geladeira. O significante dela são as letras que é a forma. E o significado, ele é atribuído de acordo com o dicionário, com nossa convenção, né? E que é o nosso sentido denotativo, e o sentido conotativo que pode ser atribuído a ele em vários textos, né? De acordo com a semelhança de sentido, né? Essa leitura, vamos dizer assim, atenta, é que permite você saber qual é o sentido que aquela palavra é atribuída no texto, tá? Então, a importância da leitura para entender qual é a significação da palavra. Na verdade, as palavras têm vida dentro do texto. A língua, né? A nossa língua, essa nossa fala, ela só tem vida no discurso. E eu escolho as palavras para produzir o meu discurso para vocês, né? Por quê? Com a ideia, vamos dizer assim, com o meu objetivo, eu escolho aqui as palavras que eu quero passar. E eu posso usá-las tanto no sentido denotativo quanto conotativo. Eu posso utilizá-las como recurso ou não, né? Eu posso usar o sim e o não, que seriam antíteses, né, como recurso para dizer algo. Se você quiser rever nossa aula, acesse o nosso site www.acerteosponteiros.com.br. Se você ainda não tem o cadastro, faça o seu cadastro para que você possa rever todas as aulas no nosso site. Até lá!